Continuando atos administrativos, nós estamos falando de elementos do ato administrativo. Na aula passada nós vimos competência, forma, motivo, objeto e finalidade, a definição de cada um. Nós temos que falar outras coisas e vamos voltar até mesmo nesse assunto. Agora, ato vinculado e ato discricionário. Nós já sabemos o que é isso. O ato vinculado não tem liberdade. O administrador não tem a liberdade, conveniência e oportunidade. Exemplo, licença para dirigir, concessão de aposentadoria. Preenchidos os requisitos, se você preencheu os requisitos e foi até o administrador, até o serviço público, ou aquele que tem um servidor, um agente público que tem a função de desempenhar essa competência, se você preencheu os requisitos, ele tem que te conceder a licença para dirigir. O Detran vai ter que te conceder. Você é apto, passou no psicotécnico, passou nos exames físicos, tirou, fez a prova ali de legislação e fez a prova de rua, conseguiu sua carteira, o Detran vai ter que te conceder. Então, é vinculado, assim como a aposentadoria, entre outras. Preenchido o requisito, o ato é vinculado. Discricionário. O administrador, o agente público tem liberdade nos limites da lei, conveniência e oportunidade. Exemplo, a concessão de indulto. Sabemos que o presidente da República ele pode conceder indulto em determinados momentos. Indulto, graça ao perdão individual, um indulto, perdão coletivo. O presidente da República, aí ele baixa lá aquele decreto lá no final do ano, concede àqueles presos que já cumpriram mais de 2/3 da pena e estão em bom comportamento, em regime semiaberto, aí sai aquele monte de preso. Então ele pode fazer isso, mas ele pode não fazer também. Então é discricionário. Liberdade nos limites da lei e conveniência e oportunidade. No ato vinculado, ele não tem essa liberdade de conveniência, ele age estritamente no que a lei manda. Tem que conceder licença, tem que conceder aposentadoria se o usuário do serviço tem todos os requisitos preenchidos. Então, pessoal, sobre o elemento do ato administrativo, nós temos aí competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Olha, ato vinculado e ato discricionário. O que é importante a gente entender agora? Veja bem, quando na competência, nós sabemos quem é competente, é o sujeito, é aquele que faz o ato administrativo. No ato administrativo vinculado, o que é ato vinculado? Aquele que não tem liberdade, não tem conveniência e não tem oportunidade. Quando a competência é vinculada, melhor dizendo que a competência no ato vinculado, ela vai ser vinculada. Como que é a competência? É a prevista em lei. Quem que faz esse ato vinculado? Quem que é o competente? É aquele que está previsto em lei. Será o presidente, será o governador, será aqueles que foi permitido a delegação. Então, a competência é a prevista em lei. E no ato discricionário, essa competência é discricionária ou vinculada? Também é vinculada, é a competência prevista em lei. Competência, vamos voltar lá na parte de competência para a gente entender isso melhor. Veja, competência, aquele que exerce a função pública, é um agente público, decorre de previsão legal ou constitucional, então em sentido amplo. Portanto, não importa se o ato administrativo é vinculado ou se o ato administrativo é discricionário, a competência sempre será vinculada. Competência sempre será vinculada. Guarde isso que você acerta a questão de prova. Nós veremos algumas questões ainda nesse vídeo e nos outros de exercício que nós faremos após terminar esse curso. Então, competência sempre será vinculada porque é aquela estabelecida em lei. Não haverá discricionariedade na competência. E a forma? No ato vinculado, como que é a forma? A forma é também aquela prevista em lei. Forma é aquela prevista em lei, tanto no ato vinculado como no ato discricionário. No ato discricionário também, a forma é prevista em lei. O que é a forma? Deve ser praticado na forma prevista em lei. Então, tem que ter os ditames legais. A forma é a exteriorização da vontade, as formalidades específicas. Como que é o ato administrativo? É por gesto, é por sinal,
é por edital, é por diário oficial, é por assinatura, é a forma que está prevista em lei. Então não importa se o ato administrativo é vinculado ou discricionário, a forma sempre será vinculada. Então, competência e forma sempre são vinculadas. E a finalidade? Finalidade, o que é mesmo finalidade? Eu vou lembrar. Sim, finalidade do ato administrativo é sempre uma razão de interesse público. É o interesse público, eu não posso desviar. Eu não posso desviar da finalidade porque senão haverá um defeito subjetivo. Eu dei o exemplo da prisão constrangedora, eu dei o exemplo da remoção do subordinado desafeto. Então, qual é a finalidade? É de interesse público. Se é de interesse público, eu não posso, então não pode ser discricionária. É, portanto, vinculada. Então, nós temos também que a finalidade do ato administrativo sempre será vinculada. Não haverá oportunidade, não haverá conveniência. Será sempre conforme está previsto em lei. Então, olha, vou memorizar. Finalidade, forma e competência é sempre vinculada. Agora, motivo. O motivo pode ser, sim, vinculado, não pode? Sim, o motivo pode ser vinculado. Um exemplo aqui de motivo vinculado é o seguinte. Aposentadoria com 35 anos de contribuição, motivo é vinculado. Olha, aqui então o que você vai guardar? Quando o motivo for vinculado, o objeto será vinculado. Então, quando o motivo for vinculado, o objeto também será vinculado. Então, começa aqui a nossa brincadeira. Então, motivo, quando ele for vinculado, o objeto será vinculado. Eu dei o exemplo para você da aposentadoria. Completei 35 anos, eu tenho motivo. E o objeto, concessão da aposentadoria, está vinculado. O administrador não tem aqui nem conveniência nem oportunidade. Ele deve conceder essa aposentadoria. Motivo aqui no ato vinculado, outro, 15 anos. Eu sou estrangeiro morando há 15 anos no Brasil sem condenação penal. Motivo aqui é o motivo que eu requisitei a minha naturalização brasileira. Objeto, vinculado. Concessão da naturalização, vinculado. Então, quando o motivo for vinculado, o objeto do ato administrativo também será vinculado. Só que nós temos agora outra situação. O motivo ele pode ser discricionário. Viu? O motivo pode ser discricionário. Qual é o motivo? Colocar calçada, eu quero colocar mesas na calçadas. E o objeto decisão? A decisão, o objeto do ato administrativo será também discricionário. Então, pessoal, para a nossa prova, competência, forma, finalidade, não importa se o ato é vinculado ou se o ato é discricionário. Sempre será vinculado. Competência, forma e finalidade sempre é vinculado. Competência, forma e finalidade. Tem gente que faz formas, mas eu quis colocar com essa tabela porque eu acho muito mais fácil memorizar. Você acerta toda a questão que cair, porque você vai lembrar. Competência, finalidade, forma. Competência, forma, finalidade vinculada. Motivo e objeto, somente os dois. Quando o motivo for vinculado, objeto vinculado. Quando o motivo for discricionário, o objeto será discricionário. Existem motivos, pessoal, que a lei já diz que eles são vinculados. Quais são esses motivos? 35 anos de contribuição, 15 anos morando no Brasil, 20 anos trabalhando em atividades perigosas, insalubres. Então, são motivos vinculados. Quando isso acontecer, o objeto será também vinculado. Agora, existe discricionariedade. A discricionariedade, quando o motivo for discricionário, o objeto será também discricionário. Por exemplo, o último exemplo de motivo e objeto discricionário. Eu chego até o administrador e digo o seguinte: ora, tem uma universidade ali, está vendo aquele salão? Ele está vazio, juntando ratos ali. Ora, eu quero fazer um bar, fazer um DCE ali, fazer um bar para me vender bebidas, refrigerantes dentro dessa universidade. O administrador pode conceder isso? Sim, a utilização de bem público, isso é previsto na lei, mas ele pode ou não. Então, o motivo é discricionário, o objeto também será discricionário. Tranquilo?
Então, falamos aqui sobre essa tabela, tenho certeza que você não erra mais na prova. Mas nós temos que continuar. Pessoal, mérito do ato administrativo é a conveniência e a oportunidade do administrador diante dos motivos e objetos. Você já ouviu essa palavra, o judiciário não pode apreciar o mérito do ato administrativo. Realmente, o Poder Executivo não pode revisar o mérito, ele poderá rever a legalidade, o ato administrativo, no que tange a legalidade. O que é mérito do ato administrativo? É a conveniência, é a oportunidade do administrador diante dos motivos e objetos desse ato, para decidir se eu vou conceder o bem público na universidade. É o motivo e o objeto, é o mérito do ato. A discricionariedade do ato administrativo, portanto, se encontra no motivo e no objeto. Se você decorar isso aqui, você mata várias possibilidades. Decorar mesmo, entender e decorar. A discricionariedade do ato administrativo se encontra no motivo e no objeto. Por que se encontra no motivo e no objeto? Porque competência, forma e finalidade serão sempre vinculados. Onde que está a discricionariedade? No motivo e no objeto do ato administrativo. Até quem não entendeu nada, decorou isso aqui, você acerta. A discricionariedade do ato administrativo se encontra no motivo e no objeto. Questão, pessoal. O mérito do ato administrativo. Pause o vídeo, leia e responda rapidinho. Resposta correta. Letra B. O mérito pode ser controlado pelo judiciário no que tange à legalidade. Eu falei controle. Ele pode controlar, é função. Ele pode ainda revisar. Ele não pode revogar. Então ele pode controlar no que tange à legalidade. Perfeito, está de acordo com as leis, com a Constituição. Agora, não pode ser revisto pelo judiciário. A letra A não fala de legalidade, então, portanto, ela está incompleta, está errada. A letra C terá um mérito revisto pelo judiciário somente no motivo e no objeto. Não, o judiciário não revê o motivo, não revê o objeto, não revê o mérito. O motivo e o objeto é o mérito. Ele vai controlar a legalidade. E letra D, terá total controle do poder e revisão por parte do judiciário. Não, somente no que tange a legalidade. Então, tranquilo a questão, tenho certeza que você acertou. Vamos lá, pessoal. Características do ato administrativo. Está entre parênteses porque algumas apostilas, alguns doutrinadores e algumas provas vão escrever atributos do ato administrativo. Então, características ou atributo do ato administrativo. Primeira delas é a presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. Conhecido em latim como iuris tantum no meio jurídico, ele possui presunção de ser verdadeiro, ainda que seja um funcionário falso. Um falso funcionário expediu um ato administrativo. Até que prove o contrário, ele é presumido legal, legítimo. Legitimidade está voltada para a moral, legalidade a lei e veracidade a verdade. Então, ele é presumidamente legal. Foi expedido um ato administrativo? Legal. O guarda de trânsito disse pare, você tem que parar. Você está com seu carro, não, eu pensei que fosse um falso guarda. Não tem justificativa. Até que se prove que não é falso, você tem que parar. É lógico que você não vai se matar também se você percebeu que era um assalto, né? Tudo bem. 2. Autoexecutoriedade independe de autorização do judiciário. Nessa autoexecutoriedade, alguns doutrinadores eles admitem uma subdivisão quanto à exigibilidade e autoexecutoriedade. Na exigibilidade, decidir sem o judiciário. Todos os atos administrativos, então, têm exigibilidade. Não necessita do judiciário para decidir, no que se tange, no que diz a decisão. Agora, para execução, sem judiciário, nem todo ato tem. Somente quando a lei ou ato urgente. O que é isso? Segundo alguns doutrinadores, por exemplo, para cobrar uma sanção pecuniária, para cobrar uma multa, é necessário a decisão do judiciário. Portanto, a exigibilidade não necessita do judiciário. Mas essa segunda parte aqui, pessoal, eu vou ser sincero para vocês, isso aqui vocês não precisam preocupar muito,
porque isso é divergente. Eu prefiro que vocês guardem o seguinte para a prova: autoexecutoriedade independe da autorização do judiciário. Isso aqui que é mais para quem vai fazer prova aberta, que caia essa subdivisão aqui: exigibilidade, decidir sem o judiciário. Portanto, todo ato administrativo tem. Agora, executoriedade não. Tem alguns atos que é necessário a chancela do judiciário, ok? Mas nós vamos guardar para a nossa prova que a autoexecutoriedade independe de autorização do judiciário. Então, primeiro, segundo, nós temos terceiro. Outra característica ou atributo do ato administrativo: imperatividade, também conhecida como coercibilidade. Nem todo ato tem. Por exemplo, o gesto de pare do guarda de trânsito é coercitivo. Ele deu o sinal para você parar, você tem que parar. É imperativo, é coercitivo. Quando o policial militar, ele é um agente público, é uma espécie de agente público. Portanto, ele também expede ato administrativo, seja escrito ou seja não escrito, ato verbal. Ele diz: mão na parede, está desconfiado que você está portando algo ilegal? Sim, é coercitivo, você tem que obedecer com a mão na parede para que ele possa te revistar. Ah, tá, eu quero um advogado, tem toda aquela coisa, tudo bem, de direito, sim, é verdade, mas você tem que se deixar revistar. É direito, é o melhor, é coercitivo. Agora, autorização para dirigir não é coercitivo, é um ato administrativo que não tem a coercibilidade. Você vai solicitar. Não é nada imperativo, não é um mando. O ato não é um comando da administração pública. Então, guarde que coercibilidade nem todo ato administrativo tem. E a última característica do ato administrativo é tipicidade. Todo ato administrativo tem sua aplicação determinada, não podendo ser usado para outra coisa. Exemplo: remoção para punir o servidor e não pela necessidade de serviço. Nós já falamos várias vezes sobre isso. Isso nós chamamos de tipicidade e característica do ato administrativo. Cuidado, a tipicidade é no ato administrativo, não no processo. Lá no processo administrativo não se encontra tipicidade. Por exemplo, tipo de infrações não é detalhado como no Código Penal. É diferente aqui do ato administrativo. O ato tem sua tipicidade, eu não posso fugir da tipicidade, não posso usar para outro fim. Para que serve remoção? Está escrito na Lei 8.212. A remoção serve para bem do serviço público e não para que eu possa me livrar de um funcionário que me incomoda. Nós também estudaremos contratos administrativos. Vamos estudar contratos. Anote aí, por favor, porque talvez eu esqueça. Porque são muitos assuntos, eu tenho que acompanhar o edital. Eu não quero esquecer disso, não quero que você perca isso. O ato administrativo, ele possui a tipicidade. O ato administrativo possui a tipicidade, mas não o contrato administrativo. Não existe tipicidade no contrato administrativo. No ato, sim, o ato é unilateral. Tem que ter o ato, tem que ter a tipicidade. Não pode ser usado para outra coisa. Agora, no contrato administrativo, não. Existem hipóteses em que você firma um contrato administrativo e você pode desviar desde que justificadamente. Então, para a prova, só isso por enquanto. Tipicidade existe na decisão unilateral, ato administrativo, mas não está presente no contrato administrativo. Tranquilo? Você anote isso, memorize que você não terá problema. Uma questão fácil aqui, gente, olha. 2010, CESP, o Poder Judiciário pode, de ofício, apreciar a validade de um ato administrativo e decretar sua nulidade caso seja considerado ilegal. Certo ou errado? Muito fácil. Está? Errada. O Poder Judiciário pode de ofício? Não. O Poder Judiciário tem que ser provocado. O Poder Judiciário, em regra, ele não age de ofício. Ele pode sim apreciar a validade de um ato administrativo e decretar sua nulidade caso fira a legalidade, mas não de ofício. Eu falei que essa questão é fácil, né? Não é tão fácil para nós, porque nós não estudamos ato de ofício, isso é mais uma matéria de constitucional.
o judiciário ele não age de ofício, ele precisa de provocação do Ministério Público ou do querelante, daquele que vai prestar a sua queixa. Então, o Ministério Público ou querelante, ele vai até o juiz e vai provocá-lo. Ele fica lá inerte, parado, com o pezinho para cima, vendo o show da Xuxa e esperando que alguém chegue para provocá-lo para que ele possa agir. Ele não age de ofício, ele não age pela sua própria vontade. Então, pessoal, vamos agora falar da formação do ato administrativo. Quanto à perfeição, validade e eficácia. Formação do ato administrativo é perfeição, validade e eficácia. O que é um ato jurídico? O que é um ato administrativo? Perfeito. É aquele que cumpriu todo o ciclo de formação. Ele começou, ele prosseguiu e terminou. Perfeito, já acabou, está pronto, acabado. Ato jurídico perfeito. Cumpre o ciclo de formação. O que é um ato administrativo válido? É aquele que preencheu todos os requisitos. Nós vimos quais eram e quais são os requisitos. Solenidade, edital, tudo bonitinho. Teve edital, teve a licitação, assinatura, celebração do contrato. Então, o ato preencheu todos os requisitos. Então, o ato será válido. E temos também o ato administrativo. Ele pode ser eficaz se produzir todos os efeitos desejados. Qual que é o efeito desejado? A aposentadoria. Qual que é o efeito desejado? Celebração do contrato. Qual que é o efeito desejado? Também a sua posse no cargo público. Então, ele produziu todos os efeitos, ele é eficaz. Então, quanto à formação do ato administrativo, ele pode ser perfeito, válido e eficaz. Mas nós temos aqui algumas possibilidades. Olha, o ato administrativo, em regra, ele é perfeito, válido e eficaz. O ato administrativo, quando ele está dentro do princípio da legalidade, ele é ali, olha, perfeito, cumpriu todos, ele cumpriu o ciclo de formação, desde a abertura do edital, desde que a motivação, a necessidade do serviço, até a sua validade, preencheu todos os requisitos, edital, e eficaz até o seu provimento. Olha que bonito. Perfeito, válido e eficaz. Essa é a primeira hipótese. Mas o ato administrativo também pode ser perfeito, ele cumpriu o ciclo de formação, ele pode ser válido, ele preencheu todos os requisitos, mas ineficaz. O quê? Pode sim. Por quê? Exemplo, a publicação no edital do seu provimento ali. Não houve a publicação. Ele é perfeito, válido, mas não foi eficaz. Você tomou posse, mas não foi publicado no Diário Oficial. E a publicação é pré-requisito de eficácia do ato administrativo. Portanto, ele é perfeito, válido e ineficaz. O ato administrativo ainda pode ser perfeito, cumpriu todo o ciclo, inválido e eficaz. Olha, inválido e eficaz. Ele cumpriu o seu ciclo, mas não preencheu todos os requisitos. Como assim? Imagine que você foi fazer uma licitação, você apresentou ali dados falsos da sua empresa, como se você tivesse todas as peças em mãos por um preço abaixo de todos os outros concorrentes. Só que depois você descobriu que não tinha, mas mesmo assim você ganhou a licitação, foi publicado que você ganhou e até mesmo chegou a contratar, a fornecer material para a administração, mas depois descobre que você não preenche todos os requisitos ou que você estava num processo administrativo e que não poderia se candidatar para concorrer nessa contratação. Então, o ato jurídico foi perfeito, inválido, mas foi eficaz, porque produziu os efeitos desejados. Mas essa invalidade aqui vai ser sanada posteriormente. É uma possibilidade do ato administrativo. E nós temos ainda a última possibilidade, que é o ato administrativo ser perfeito, inválido. Ele é perfeito, ele concluiu todo o ciclo. Inválido porque não preencheu os requisitos, por exemplo, não apresentou todos os documentos para a licitação. E ineficaz, não produziu os efeitos desejados. Você não forneceu o material errado,
forneceu o material em menor quantidade ou não forneceu. Então, o ato administrativo pode ser perfeito, inválido e ineficaz. Então, essas 4 possibilidades podem cair em prova. Isso pode acontecer? Pode. O ato administrativo sempre será perfeito, mas se ele cumprir todo o seu ciclo de formação. Agora, ele pode ser válido e eficaz, válido e ineficaz, inválido e eficaz e inválido e ineficaz. Tranquilo? Pessoal, efeitos dos atos administrativos. Nós temos efeitos primários e efeitos secundários. Os efeitos primários também são conhecidos como efeitos típicos. Por exemplo, o Estado quer desapropriar aquela fazenda que está no meio da linha férrea. Nós falamos dela várias vezes. O Estado foi fazer uma linha férrea, uma rodovia e tinha uma fazenda no meio, tinha que desapropriar. É o efeito primário, é o efeito desejado, é o efeito que a administração já previu. E nós temos também efeitos secundários, também conhecidos como atípicos. A fazenda estava arrendada para um grupo de meeiros que plantaram milhares de pés de café. Qual é o efeito secundário? Eles vão ter que sair fim do arrendamento. Eles arrendaram com o dono da fazenda, então vai haver o fim daquele arrendamento, o fim do contrato entre os dois. É um exemplo de efeito secundário. A administração não queria esse efeito, não estava preocupada com ele. Ela estava preocupada no efeito primário, que seria a indenização pela desapropriação, não com esse efeito secundário. Pode acontecer. Outro exemplo, a demissão do servidor com um empréstimo consignado. Um servidor, ele cometeu um crime lá de peculato e ele foi demitido. Só que ele tinha um empréstimo na Caixa Econômica Federal, um empréstimo muito alto, e aquilo era descontado na sua folha de pagamento mensal. Vai romper com a forma de pagamento daquele empréstimo será extinta, porque não haverá mais o pagamento pelo salário. É o efeito indesejado, um efeito secundário. O efeito, para a prova, o efeito primário é aquele que o Estado já deseja, já espera. O efeito secundário é aquele inesperado, atípico no contrato, no ato administrativo. Sobre efeitos secundários atípicos, temos um assunto não muito comum em prova, mas já caiu. Como já caiu, nós temos que falar. É o chamado aqui, olha, efeito prodrômico, esse nome bonito aí, efeito prodrômico. Vamos ler em cima. É o efeito preliminar, efeito secundário preliminar. Ocorre antes do aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento lembra de ato perfeito, aquele que cumpriu todo o processo de formação. Antes dele concluir esse processo de formação do ato, ocorre nos atos administrativos que dependem de 2 manifestações de vontade. Nós vamos ver daqui a pouco que nós temos atos administrativos simples, compostos e complexos. Simples, uma manifestação de vontade. Compostos, 2 ou mais manifestações de vontade. Complexos também, 2 manifestações de vontade. Então, nesses atos compostos e complexos, podem ocorrer esse efeito prodrômico, efeito preliminar. Imagine uma nomeação de ministro do STF. Necessita da sabatina ali do Senado e ainda da nomeação do presidente da República. Antes, um se manifestou e o outro ainda não. Então, durante esse período, ocorre ali a obrigação da segunda autoridade se manifestar quando a primeira já se manifestou. Então, acontece nos atos compostos e complexos. Na hora da prova, se cair efeito prodrômico, foi escrito lá pelo Celso Antônio Bandeira de Mello, que hoje é ministro do STF. Então, é bom a gente saber. Chamado efeito prodrômico. É obrigação, você vai guardar isso. É obrigação da segunda autoridade se manifestar quando a primeira já se manifestou. Imagine que o presidente da República indicou o presidente do STF, mas o Senado ainda não se manifestou, está enrolando. Então é o efeito prodrômico, o efeito preliminar. É a obrigação da segunda autoridade se manifestar quando a primeira já se manifestou. Em quais atos que ele ocorre? Nos atos compostos e complexos, nunca no ato administrativo simples. Classificação dos atos administrativos. Nós temos quanto aos destinatários e nós temos quanto ao alcance
bem como quanto ao grau de liberdade, que nós já vimos, e quanto à formação, que eu acabei de falar. Mas vamos falar de todas elas bem rapidamente. Pessoal, quanto ao destinatário do ato administrativo. Muito simples quanto ao destinatário. Eles podem ser gerais ou individuais. Os destinatários gerais são impessoais, abstratos, atinge a coletividade, chamado erga omnes. É aquele ato do chefe do executivo, do administrador, que vai atingir a todos. Exemplo ali, a promulgação ali de uma lei que vai... de um ato que vai aumentar a conta de luz, vai reduzir a conta de luz. Então é geral, vai atingir todo mundo. E nós temos os atos administrativos individuais, tem destinatário determinado. Por exemplo, a concessão de uso de um bem para uma universidade. O cara vai fazer o bar na universidade. É individual. Quanto ao alcance, nós temos os atos administrativos internos, que produzem efeitos dentro da administração. Por exemplo, mudança de escala de trabalho. E nós temos o ato administrativo externo, que produz efeito dentro e fora da administração. Por exemplo, a mudança do horário de funcionamento da repartição. As pessoas que vão usar o serviço serão atingidas e também os funcionários. Cuidado! Quanto ao alcance, os atos administrativos externos, eles produzem efeitos tanto fora quanto dentro da administração. E o interno somente produz efeito dentro da administração. Eu trabalhava 12 por 36, agora eu vou trabalhar 12 por 24, 12 por 48. Tranquilo? Quanto ao grau de liberdade, o ato administrativo pode ser discricionário ou vinculado. Nós já falamos sobre ele. Discricionário tem ali a liberdade quanto conveniência e oportunidade. Vinculado não tem conveniência nem oportunidade, somente o que está previsto em lei. Agora, quanto à formação, novidade, o ato administrativo pode ser simples, com uma manifestação de vontade. Exemplo, edital para abertura de concurso público. Atos compostos, né? Ele tem duas manifestações de vontade no mesmo órgão, uma principal e outra secundária. Por exemplo, de um ato do composto é uma decisão do prefeito que foi referendada pelo secretário. O secretário deu parecer igualmente com o do prefeito, só que eles são desiguais. Aqui há uma desigualdade nesses dois, nos atos compostos há uma desigualdade, enquanto no ato complexo existe uma igualdade. São duas manifestações de vontade em órgãos diferentes, em patamar de igualdade. É o caso, por exemplo, imagine a expedição de uma portaria interministerial para definir o que é droga. Aí nós temos ali o Ministério da Saúde, me fugiu aqui o nome do outro ministério. São dois ministérios que fazem uma portaria para que haja definir o que é droga. Por exemplo, etila é o cloreto de etila éter, ele já foi droga e deixou de ser, então, e voltou a ser novamente. Então, existem duas manifestações de vontades em órgãos diferentes em patamar de igualdade. É um exemplo de ato complexo. Para a prova, lembrar que os atos compostos são duas manifestações de vontade no mesmo órgão, uma principal e outra secundária, com desigualdade. Ato complexo, duas manifestações em órgãos diferentes, com o mesmo patamar de igualdade. Pessoal, extinção, desfazimento e sanatória dos atos administrativos. Vamos lá para a gente encerrar a nossa aula. Vai ser um pouquinho mais longa porque é um assunto de suma importância. Sobre extinção e desfazimento, nós temos que estudar a anulação do ato administrativo, revogação do ato administrativo e ainda a convalidação e a sanatória. Vamos lá. Primeiramente, a anulação do ato administrativo é a retirada de um ato administrativo em razão da sua ilegalidade. Palavra-chave: anulação e ilegalidade. Revogação é a retirada de um ato administrativo em razão de sua inconveniência. Opa, ele é inconveniente, mas é legal, então eu vou revogar e não retirar. Por que o judiciário não revoga ato administrativo? Porque aqui não está em xeque a legalidade, mas sim a inconveniência. O judiciário ele pode anular o ato, ele vai revisar o ato e anular quando for ilegal e não revogar. Quem pode aqui anular ato administrativo? A administração e o judiciário, no que tange aqui a legalidade. A administração e o judiciário
podem anular ato administrativo. O efeito é ex tunc, desde o nascedouro daquele ato, desde quando surgiu aquele ato. Em regra, né? Mas se prejudicar o interessado, será ex nunc. Uma minoria pensa assim. Isso aqui é decisão de uma minoria. Nós vamos ficar com o quê? Com a regra. Em regra, e o que interessa para a nossa prova é que o ato administrativo, a anulação do ato administrativo, seja pela administração, seja pelo judiciário, ele tem um efeito ex tunc, desde a origem do ato, muda tudo, apaga tudo, como se aquele ato não tivesse existido. Dessa forma, se alguém trabalhou 10 anos sem concurso, não terá que devolver o dinheiro. Isso aqui é decisão da minoria, pessoal. Mas se deixou de receber algum benefício, fará jus ao mesmo. Isso aqui eu deixei porque existe uma corrente que diz isto. Nós vamos guardar que esse ato é nulo. Para a nossa prova, esse ato é nulo. Mas o artigo 54 da Lei 9784 de 99, a Lei de Processo Administrativo, diz o seguinte: a administração tem o prazo de 5 anos para anular os atos administrativos que produzem efeitos favoráveis. Isso aqui nós temos que guardar para a nossa prova. Na prova nossa cai a Lei de Processo Administrativo. Portanto, a administração tem o prazo de 5 anos para anular atos administrativos que produzem efeitos favoráveis ao interessado. Houve um ato administrativo que concedeu uma indenização a determinado indivíduo por causa de um acidente. Depois de 6 anos, descobre que aquele acidente foi provocado. Nós tínhamos 5 anos para rever esse ato administrativo. Por causa de segurança jurídica, não poderá mais ser anulado. Então está no artigo 54 da Lei 9784 de 99. Quando ele for o quê? Favorável a quem? A administração? Não. Quando ele for favorável ao terceiro, aquele que está sendo beneficiado em face da administração. Revogação, quem pode? Somente a administração. E o judiciário não pode revogar? Não. O judiciário não pode revogar ato administrativo alheio. Ele pode rever seus próprios atos administrativos. Ele tem ali a sua esfera administrativa. Quando ele emitir uma portaria, por exemplo, de horário de trabalho, de carga horária de seus funcionários, ele pode sim revogar, mas não pode revogar ato da administração. Ele poderá anular se for em questão da legalidade, não da inconveniência. O efeito é ex nunc, a partir do momento em que é revogado, e não retroage. O ex tunc retroage ao início, lá do nascedouro do ato. Aqui não, é daí para frente. Não tem limite temporal, somente limites materiais. Exemplo: direito adquirido, ato vinculado, ato que já esgotou os seus efeitos. O que eu vou guardar para a prova? Aqui não tem aqueles 5 anos, revogação não. A Lei de Processo Administrativo fala de anulação, período de 5 anos. Aqui na revogação não tem limite de tempo. Eu posso revogar? Pode, desde que eu não mexa com direito adquirido. Já aposentei, direito adquirido de aposentadoria, então não tem como revogar aquele ato. Ato vinculado eu não posso revogar, ato administrativo, por quê? Porque ele tem força de lei e a conveniência e oportunidade não pode revogar a lei. E também ato que já esgotou seus efeitos não poderá também ser revogado. Então, direito adquirido, ato vinculado e ato que já esgotou seus efeitos, porque seria perda de tempo, já não produz mais efeito. Pessoal, se o ato é anulável, é passível de convalidação. Se o ato é anulável, se o ato é nulo, ele tem que ser retirado. Não posso convalidar. Convalidar somente nos defeitos de forma e competência. Aqui é decoreba mesmo, vocês vão me desculpar, mas aqui é decoreba, não tem como facilitar a vida aqui. Onde que eu posso convalidar um ato anulável? Na forma e na competência. Na forma como ele foi feito de forma errada. Não foi feito por decreto, foi por portaria. Então eu vou expedir um decreto e vou consertar aquela forma. O ato anulável eu posso. Competência, quem fez foi o secretário. Então eu vou anular esse ato? Não, eu vou convalidar, eu vou consertar. Senhor prefeito,
assina aqui. Então, é possível, na competência e na forma, convalidar o ato anulável. Agora, se o ato é nulo, deve ser retirado, não pode ser convalidado. Guarde isso que eu vou falar agora. Olha, o STJ tem decidido o seguinte: quando a anulação de um ato causar mais prejuízo do que a sua manutenção, deve deixá-lo. Estabilização dos efeitos do ato. Se cair na prova sobre a estabilização dos efeitos do ato, é isso, decisão do STJ. Nós já tivemos aí casos de concursos públicos, se eu não me engano, não lembro se foi em Minas Gerais, que servidores de mais de 20 anos de serviço estavam quase aposentando e não era concurso público. Então o STJ disse, não, é melhor deixar o prejuízo para os cofres públicos de indenização e outros procedimentos maiores, os prejuízos seria muito maior. Então o que aconteceu? Estabilização dos efeitos do ato. Então guarde isso, quando a anulação de um ato causar mais prejuízo, é melhor que deixe como está. E para a gente terminar nossa prova, nossa aula, nós vamos falar de convalidação e de sanatória. O que é convalidação? É o ato jurídico que com efeitos retroativos sana o vício antecedente de tal modo que ele passa a ser considerado como válido desde o nascimento. Ele passa a ser considerado como válido. Isso é a convalidação. O resto aqui não interessa para nós. Aqui não interessa, o que é importante para a nossa prova aqui é saber isso. Convalidação é o ato jurídico que, com efeitos retroativos, sana, conserta o vício do ato antecedente, de tal modo que ele passa a ser considerado como válido desde seu nascimento. Exemplo, e tem que ser ex nunc. Ex tunc, ele é ex tunc essa convalidação, desde o nascedouro. Como que ele pode ser convalidado? Na competência e na forma. Isso é convalidação. E a sanatória? A sanatória é o ato administrativo que, com efeitos retroativos, sana o vício de um ato antecedente, transformando em outro distinto. A sanatória vai pegar esse efeito, esse ato administrativo, e vai corrigir esse defeito, esse vício, transformando ele em outro ato de diferente categoria tipológica, outra tipicidade, desde o seu nascimento. Efeito ex tunc também. Há um ato viciado, um ato irregular, e para regularizar a situação, ele é transformado em outro de tipologia diferente. Exemplo, a concessão de uso sem prévia autorização legislativa. A concessão é transformada em permissão de uso, nós veremos em serviço público, porque a permissão não precisa de autorização legislativa para que seja um ato válido. A concessão precisa de autorização legislativa, lei que autoriza aquela concessão. A permissão não precisa. Então eu vou modificar o tipo. Então não será concessão desse serviço público. Não será uma concessão, será uma permissão ou uma autorização de serviço público, porque não necessita de autorização do legislativo. Cuidado, para a prova é só separar. O que é sanatória? Eu vou pegar um ato administrativo e vou modificar o seu tipo. Ele vai se tornar um novo ato. Agora, convalidação não. Convalidação, eu vou pegar esse ato jurídico com efeitos retroativos, vou corrigir esse vício, de tal forma que ele passa a ser considerado como válido desde o seu nascimento. Tanto a convalidação como a sanatória do ato administrativo possui efeito ex tunc, desde a origem do ato administrativo. Agora, para terminar mesmo, pode cair na prova também sobre caducidade. Não vou deixar passar porque pode cair. Existem outras formas de extinção e desfazimento que não são tão importantes, que não caem em prova. A caducidade já caiu, então eu trouxe. Caducidade é retirada do ato administrativo por ter sobrevindo norma superior que torna incompatível a manutenção do ato. O ato estava de acordo com a lei, mas sobreveio uma nova lei e ele ficou incompatível. Não se pode confundir essa caducidade com a caducidade da concessão do serviço público, que nada mais é do que a extinção da concessão por inadimplência do concessionário. Então existe um negócio que chama caducidade lá no serviço público. Nós veremos que é o desfazimento unilateral da administração. Tem um contrato, fulano não está
cumprindo, eu vou extinguir esse contrato. É a caducidade, eu sou administrador. Não se confunde com isso. Isso aqui não interessa para a gente agora. A caducidade aqui é a retirada de um ato administrativo, porque teve uma nova lei ou uma regra constitucional que, através dessa lei, esse ato meu ficou incompatível. Então, é caducidade. Nós temos, então, extinção, caducidade, sanatória, convalidação, revogação e anulação. Memorize isso e você fecha a prova. Muito obrigado e até o próximo vídeo, que nós falaremos de serviços públicos, também um assunto de ponta para concurso público.